Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gil Carrias e esse é mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o assunto hoje do nosso vídeo é sobre medo. Você, mulher que é casada, que tinha uma carreira, uma profissão e se casou e desde que se tornou mãe, resolveu ser mãe em tempo integral. Abandonou a sua carreira, deixou guardadinha na gaveta para o futuro, né? Para depois que os seus filhos crescerem. Você tem medo de levar um pé na bunda do seu marido e se tornar apenas uma mãe solo? Sim, você tem esse medo? Então, gente, o vídeo é sobre isso. Ainda esta semana, eu ouvi um comentário de uma pessoa falar assim, que eu cometi um grave erro de abandonar a minha profissão de professora, né? Diga-se de passagem, eu tenho pedagogia, licenciatura em história e uma pós-graduação na área de história, né? E aí essa pessoa disse que se eu levar um pé na bunda, eu não vou passar de uma mãe solo. E diga-se de passagem, eu ouvi isso de uma mulher. Pois é. Gente, primeira coisa, eu não tenho o mínimo medo. Eu acho que o homem e a mulher que tem medo de ser abandonado, deixado, largado, levar um pé na bunda, como ela disse, dentro de um relacionamento, esse relacionamento já não está bom. Esse é o tipo de relacionamento que a pessoa não tem segurança e não tem confiança. É um relacionamento ruim, é um relacionamento conflituoso, é um relacionamento onde Deus não está no centro, Deus não está presente ou um ou outro não tem caráter, né? É aquele tipo de relacionamento que o homem tem senha em celular e a mulher vai ficar insegura. Sabe, aquele tipo de relacionamento que a pessoa fica pisando em ovos. É o tipo de casamento que o homem se sente inseguro porque a mulher vive postando fotos seminuas na internet. Ou que já pegou alguma conversa errada ali, sabe, no celular da esposa. Ou a esposa no celular do esposo. Uma conversa torta, sabe? Aquele homem que fica procurando, caçando na internet. Que fica o dia todo na internet, nas redes sociais, TikTok, Instagram, vendo vídeos e curtindo mulheres seminuas. Isso traz muita insegurança para a mulher e provavelmente esse casamento não vai para frente. Sabe por quê? Porque esta pessoa não está comprometida com o relacionamento, com o casamento, com o outro. Essa pessoa, ela não tem responsabilidade afetiva. Ela sabe que aquilo machuca o outro, que aquilo que ela está fazendo é errado, mas ainda assim, porque não é ela, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, essa pessoa age dessa maneira. Esse é o tipo de pessoa que nunca nem deveria ter entrado dentro de um relacionamento, que era para ficar sozinho e sozinho a vida toda, não é verdade? Então, eu não tenho medo. E diga-se de passagem, eu sou uma mulher inteligente. Sem nenhuma humildade, eu me acho inteligente. Modéstia à parte. Sabe por quê? Porque eu estudei. Porque eu tenho uma casa própria. E quando eu fui me casar, e acredito que esse é o melhor tipo de casamento para o homem e para a mulher, que se amam, que se respeitam e querem crescer juntos, assim como é o meu caso. Antes de conhecer meu esposo, eu já tinha faculdade, eu já tinha pós-graduação, eu já tinha minha moto, eu já tinha minha casa própria. Meu esposo tinha terminado a faculdade dele, tinha acabado de se inserir no mercado de trabalho, não tinha nem bicicleta para andar, nem casa própria, né? E ganhava menos que eu, diga-se de passagem. Com 3 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Quando o homem, ele olha para uma mulher, e ele quer essa mulher na sua vida, ele bate o olho e fala, é essa daqui, essa mulher é certa, essa mulher presta para casar. E da mesma forma, a mulher, quando bate um olho num homem e fala, esse presta para casar, e lógico, né, que tem que ter uma química, tem que ter desejo, tem que ter atração, isso é essencial. Quando bate tudo isso, não tem enrolação, não tem perda de tempo, não tem joguinho, sabe? Porque são pessoas maduras que sabem o que querem. E assim foi comigo e com meu esposo. Com 3 meses ele me pediu em casamento.
Então, gente, quando um ano depois, eu, como sou sensata, não vou enfiar um homem dentro da minha casa assim, sem saber. Vamos namorar, vamos ter calma, vamos nos conhecer, vamos saber do defeito um do outro e vamos saber se nós saberemos lidar com os nossos defeitos. Sim, porque não existe conto de fada, não existe casamento perfeito. Até na briga, mesmo brigando, vez ou outra, diga-se de passagem, quanto mais os anos passam, graças a Deus, louvado seja Deus, dentro do meu matrimônio, a gente briga cada vez mais raros, porque a gente vai entendendo como o outro funciona e a gente quer que funcione. Cara, é muito bom um relacionamento, seja um namoro, seja um casamento, que a confiança, o outro, você se sente seguro, você tem confiança, o outro não lhe dá motivos nenhum para você ter insegurança. Um relacionamento baseado na paz, no respeito, na fidelidade, no compromisso, na amizade, no companheirismo. É maravilhoso, gente. É um relacionamento saudável. Muitas pessoas não sabem o que é isso. Vivem relacionamentos de merdas, tiveram relacionamentos de merda a vida toda, escolheram errado. E aí fica até desejando o mal para o outro, para outros relacionamentos. Porque para mim isso é desejar o mal, sabe? Porque eu senti, sabe? Quando a pessoa fala, o jeito que fala, não era uma preocupação. Não é uma preocupação de amiga. Nossa, amiga, mas se der errado, ou se ficar viúva, porque existe também, gente, a possibilidade da gente ficar viúva. Mas estava impregnado de inveja e de desejo que a vida do outro seja uma merda, assim como a da pessoa é. Tem demais, galera, infelizmente. Pois é, mas eu disse assim pro meu esposo, vamos, daqui um ano a gente se casa, vamos ficar em noivado durante um ano. E durante esse ano a gente ficou de noivado e a gente se casou. E quando eu me casei, e eu digo, retomo aqui, na minha opinião, a comunhão parcial de bens é a comunhão mais justa, é o casamento mais justo para um casal. Eu não acho assim, tem pessoas que quer, por exemplo, né, que é separação total de bens. Não acho justo. A comunhão universal, também não acho justo. Para mim, a comunhão parcial de bens, ela é a mais justa. Sabe por quê? Porque assim, tudo que você tem, que você já construiu sozinho antes do casamento, em caso de separação, em caso de divórcio, tudo que você tinha antes é seu. Só um minuto. Voltei, gente, foi receber a água. Então, gente, como eu tava falando, pra mim, na minha opinião, o termo mais justo é o comunhão parcial de bens. Se você é homem, né, quer casar, e você já possui alguns bens, carro, casa, apartamento, ou mulher também, se você já tem, você pode casar pelo termo de união parcial de bens. Se houver separação, tudo que você já tinha antes do matrimônio continua sendo seu. Agora, tudo que ambos construírem juntos é dividido igualmente. Então, nada mais que justo. Para mim é super justo. E foi assim que eu me casei. E eu já tinha minha casa própria. Então, na rua eu não vou ficar. Porque casa própria eu já tenho, não é verdade? Tenho 2 faculdades, tenho pós, tenho minha profissão, que é, se eu quiser voltar ao mercado de trabalho, se houver necessidade, inclusive hoje, se houver necessidade de eu precisar voltar ao mercado de trabalho para ajudar meu esposo na renda da família, eu vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu não tenho. Eu trabalho desde os meus 10 anos de idade. Quem trabalhou nessa vida fui eu, vendendo cheiro verde na rua. Sabe, já fiz faxina, já trabalhei em loja sendo vendedora, atendente em padaria, já fui frentista, sabe, de posto de gasolina. Quem já trabalhou nessa vida fui eu. Já empreendi, sabe, sacoleira, vendendo perfume, já vendi coxa de cama, roupa. Eu já trabalhei demais nessa vida. E agora resolvi cuidar do meu lar.
Ah, então se você levar um pé na bunda, você vai se tornar você não vai passar de uma mãe solo. Oh, meu Deus do céu, gente, eu poderia viver sem homem nessa vida, mas eu não poderia viver sem meus filhos. Desde menina, desde que eu me entendo por gente, muito, muito criança, eu já sonhava com a maternidade. E hoje, mesmo, né, que na sociedade há um preconceito muito grande com as mães solos, olha, eu não estaria nem aí, ó, de ser rotulada de mãe solo. Seria mãe solo, mas eu escolhi a pessoa certa, porque a mulher pode até cometer o erro de escolher o homem errado, porque não vem escrito na testa, gente. Não vem escrito na testa. Muitos homens se casam com mulheres julgando que elas são boas mulheres, mas quando eles ficam desempregados, eles levam o pé na bunda, né? Meu esposo já ficou 2 anos desempregado, não dei um pé na bunda dele, sustentei a casa, cuidei da casa, das finanças da casa, e ele cuidou do lar, que é o que eu tô fazendo hoje, e das crianças. Entendeu? Tem mulher que abandonou porque fica doente, e vice-versa, Quantas mulheres que já adquiriram câncer e foram abandonadas, né? Então, gente, nessa vida, não vem escrito na testa, essa aqui presta, esse aqui presta. Lógico que tem uns sinais, né? Mas a gente só vai saber mesmo a prova dos 9 quando você estiver no olho do furacão. Quando você não tiver nada para oferecer para o outro. É aí que você descobre se você é amado ou não de verdade. Se a pessoa que você escolheu é de fato alguém de valor. É de fato alguém desinteressado. Que o interesse realmente é ir na sua companhia. É estar em você, nos altos e baixos. Sabendo que tudo é uma fase, cara. Tudo é uma fase. Se você está vivendo bem hoje, talvez financeiramente, talvez amanhã você não esteja, tá? Se você está vivendo uma fase de lua de mel, de conto de fada não, né? Porque não existe conto de fada. Casamento é difícil, sim. É difícil. Assim também como é difícil ser solteiro. Quem é solteiro lida com a solidão. E quem é casado lida com as diferenças um do outro. Mas existe uma diferença de um relacionamento saudável. É que até para brigar, eles se respeitam. Gente, 8 anos de casada. Eu nunca, mesmo brigada, eu consegui ficar mais de 1 hora intrigada, com raiva do meu marido. Nunca dormimos separados. A nossa intimidade, a nossa paixão, o fogo, é da mesma maneira, sem mentira nenhuma, é da mesma maneira que se mantém até hoje. E a gente briga assim de vez em quando. Mas a gente não tá se xingando, sabe? A gente tem muito cuidado com as palavras. Tem casal que manda a pessoa ir tomar lá naquele lugar, que acabou o respeito, cara, uma baixaria. Esse casamento aí é pra mulher tá morrendo de medo mesmo de levar um pé na bunda. O homem também é pra tá morrendo de medo de levar um pé na bunda, porque é instável, porque não tem paz, não tem tranquilidade. É burrice, mano, é muita burrice do meu marido me dar um pé na bunda. Porque eu só dou paz. Comigo ele só tem felicidade. E seria muita burrice também da minha parte meter um pé na bunda do meu marido. Tentar trocar ele por outra pessoa. Porque esse homem é incrível, é maravilhoso. Pra mim ele é maravilhoso. Porque funciona, o nosso relacionamento é abençoado. Louvado seja Deus. Então, gente, não tenho medo, sabe, de ser rotulado. E se eu ficar viúva, eu vou ser mãe solo. Deus me livre. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas na vida ninguém tem certeza de nada. Olha, casamento não é certeza de nada. Quem tá vivo tá sujeito a tudo. Você pode, mesmo se você não chegar a um divórcio, você pode perder a sua esposa ou o seu esposo por uma doença. E ainda assim, se vocês viverem a vida toda, a velhice toda, um vai primeiro do que o outro vai ficar só alguns anos. A minha avó tem 20 anos sozinha. Meu avô morreu e ela já está 20 anos sozinha sem ele. Ela não quis saber de outro homem. Sabe por quê? Porque ela amava ele. Porque não existe outro Raimundo Pedro na vida dela. E se eu ficasse sozinha, viúva, na minha vida, eu não ia querer mais homem nenhum. Porque não existe outro esposo igual o meu. É só ele. Então, existe muita maldade, muita inveja na vida dos outros. E existe, às vezes, essa preocupação. Então, eu digo para todas as mulheres.
Todas as mulheres que são casadas, mesmo você sendo dona de casa, seja inteligente, estude. Tem homem que não quer que a mulher estude, que a mulher cresça, porque tem medo de levar um pé na bunda. E se ela crescer, se desenvolver, começar a ganhar dinheiro e ganhar o pé na bunda? Olha, vai ser livramento, porque você vai só ser revelado o real caráter dela. Eu poderia viver muito bem sem meu esposo. Mas eu fiz o caminho inverso, financeiramente eu tô dizendo, né? Eu não poderia viver muito bem sem ele. Eu nem seria feliz, né? Sofreria bastante. Preste atenção. Você que é mulher, você precisa sim estudar. Vai fazer um curso técnico. Tem mulher que abre um salão na porta de casa, vai ganhar o seu dinheiro. Por quê? Porque de fato nada é certo nessa vida. E se você ficar viúva? E se você ficar viúva? Então, a mulher que pode ter esse medo, 2 motivos. O casamento dela é muito ruim e ela não tem profissão nenhuma. Ela depende 100% do marido dela. Eu dependo 100% do meu marido. Mas se eu ficasse viúva, por exemplo, teria como recomeçar facilmente. E fora as minhas faculdades, eu busquei aprender outras coisas, outros cursos técnicos. Tá vendo as minhas unhas, gente? Tão bonita, né? Olha que unhas bonitas e bem feitas. A câmera não tá focando direito. Eu que fiz essa unha aqui, pé e mão, é R$60. Se eu pegar 2 mulheres por dia para fazer pé e mão, é R$120 que eu ganhei no dia, na minha casa. Eu sei fazer cílios. Um cílio, gente, os cílios é R$150, R$120. E faz rápido, sabe? É rápido. Um serviço simples, fácil, que não cansa nada. É cílios. Então, eu procurei. Mesmo dentro da minha casa, eu procurei. Eu procurei fazer uma pós, eu procurei estudar, conhecer. Mas agora tem mulher preguiçosa. Então, você, mulher, seja inteligente. Ore pelo seu casamento todos os dias, né? Seja sábia, dê valor no seu esposo. Se ele é um bom marido, né? Lógico. Sabe? Cuide dele com todo amor e carinho, com todo amor. Mas também faça faculdade. Porque o dia de amanhã, então, ninguém sabe. Então, seja pé no chão. Então, para essa pessoa, eu respondo. E para todas as pessoas que respondem assim. Você tem medo de por acaso levar um pé na bunda? Eu falo assim, não tenho. Não tenho porque eu tenho coragem de trabalhar. Não tenho porque eu tenho segurança. E outra. Você seria simplesmente a mãe solo. Eu seria sim a mãe solo. Mas eu acertei na escolha do pai. E do homem também. Porque se todavia eu ficar sozinha, o meu esposo ia ser um pai presente 100% na vida dos filhos. Porque nós, mulheres, podemos obrigar um homem a dar pensão pro filho. Porque tá na lei, né? Mas amor a gente não consegue fazer com que esse homem dê voluntariamente pro nosso filho. Ele dá se ele quiser. E meu esposo é um homem apaixonado pelos filhos. Apaixonado por mim e pelos nossos filhos. Então, assim, eu não tenho nenhum medo. Eu sei que algumas colegas de trabalho minhas, sabe, no começo não entendia. Gente, mas as pessoas têm assim que na vida a coisa mais importante é como é você estar feliz. As pessoas não conseguem entender que eu estou mais feliz hoje sendo uma simples dona de casa. As pessoas, a sociedade e até as próprias mulheres não valoriza o trabalho de ser dona de casa. A dona de casa, ela é tida assim como... Então, a dona de casa é como se ela fosse um ser inferior dentro da sociedade. E o mais triste que eu fico, gente, é ouvir, é sentir isso de outras mulheres, porque não é nem tanto dos homens. Acredito até que a maioria dos homens valorizam uma boa dona de casa. Mas as mulheres, não. Não é todos os homens que valorizam, mas a maioria sim. A maioria das mulheres também desvalorizam. Assim também como não é todas as mulheres que desvalorizam. Não vamos generalizar e vamos deixar isso claro para não ter confusão. Mas, sabe, em rodas assim de amigas, com o encontro da pizza, todas as amigas lá,
todas se gabando dos seus cursos, das suas profissões, dos seus encaminhamentos profissionais, do dinheiro que está ganhando, porque o capitalismo ele valoriza o dinheiro. Você vale o que você tem. E o que é que a dona de casa tem, gente, de dinheiro? Nada. Às vezes, se o marido tem uma excelente condição financeira, se é um cara rico, ele dá uma mesada, né? Veja a mulher do Cristiano Ronaldo, por exemplo, ela ganha milhões por mês porque ele dá para ela gastar com o que ela quiser. Mas uma dona de casa pobre, ela não vai receber nada. Então, a gente escuta de outras mulheres. É pior do que uma empregada. Porque pelo menos a empregada doméstica recebe salário no final do mês. Esse é o deboche das feministas. E é verdade, né, gente? Diga-se de passagem. Mas ressaltando que a mulher que é feliz dentro do seu casamento, que escolheu ser dona de casa, ela tá feliz, ela faz com amor. Mesmo que ela não receba nenhum dinheiro em troca. Mas o bom marido, ele cuida da sua esposa. Ele sabe que ela não trabalha fora. E ele não lhe nega os seus cuidados para fazer a sua unha, para comprar um brinquinho que não precisa... Olha, gente, isso aqui custou R$5. Que não precisa ser de ouro. Mas se a mulher tiver bom gosto, né? Para comprar a sua blusinha, para arrumar o seu cabelo no salão, ele sabe que ela precisa disso. E ele vai dar de bom grado esse dinheiro para ela. Porque ele vai valorizar ela também, né? Então, é assim. Este homem que sabe que ele tem uma boa esposa, ele vai investir sem medo na sua... amor, eu quero fazer uma faculdade. E ele tiver condição, ele vai pagar uma faculdade para ela. Porque ele sabe a mulher que tem, ele sabe o relacionamento que tem. Então, isso assim, do homem ter medo de a mulher meter um pé na bunda, a mulher meter o pé na bunda, é aquele relacionamento que já não é sólido, sabe? Aquele relacionamento que não é bom, que é mais ou menos, sabe? Uma coisa assim, instável. Porque a pessoa sente, se você tá dentro de um relacionamento, ou você se sente 100% seguro, ou você se sente assim, inseguro. Não tem meio termo, gente. Mas aí é tão difícil a pessoa aceitar que uma mulher quer abandonar, abrir mão da sua carreira profissional para ser uma simples dona de casa. Mas eu falo com todas as letras, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Louvado seja Deus. Todos os dias eu agradeço pela vida que eu tenho. Todos os dias eu agradeço porque para mim é um privilégio poder cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. Gente, eu não tenho estresse, cara. Eu não tenho estresse. Eu tô aqui agora à tarde gravando esse vídeo. Eu não tenho nada para fazer, sabe? Porque eu organizo minhas coisas, então me sobra muito tempo. Minha casa é limpa, é arrumada, é cuidada. Agora, né, que eu estou grávida, meu esposo tá me ajudando muito, 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 muito. Então, quase não tô tendo trabalho. Pego mais os trabalhos leves, como, né, botar roupa para lavar, estender, essas coisas. Eu não tô... Meu filho varre a casa, eu passo pano, né? Eu lavo o banheiro, que não, para mim não é pesado. Graças a Deus, minha gravidez é saudável, é tranquilo. Louvado seja Deus, é perfeita. E eu estou me sentindo muito bem, saudável, né? Meu esposo lava o quintal, o menino recolhe a roupa. E assim nós vamos indo, trabalhando em equipe, uma família abençoada. Aí é difícil, sabe? Essas pessoas que visam só dinheiro na vida, que só visa riqueza, que não sabe o que é o aconchego de um lar, de uma família, de você receber e você ter todos os dias o amor do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Um lar, um verdadeiro lar, uma família. Não sabem o que é isso e só valorizam dinheiro. É difícil essas pessoas compreender, por que que ela abandonou o mestrado dela, porque eu abandonei o mestrado. Abriu mão de tudo que ela poderia ter, né? Para ser dona de casa. As pessoas não entendem isso. Isso é um abuso, isso é um absurdo, isso vai contramão dos valores capitalistas. Vai na contramão da sociedade. Mas eu estou muito feliz. E eu falo, eu sou realizada na maternidade, eu sou realizada no meu casamento. E eu não tenho medo nenhum. E se todavia, gente, eu ficasse sozinha, eu te digo, eu ia ser a mulher mais feliz do mundo. Porque eu tenho meus filhos, porque eu repito, eu
seria capaz de viver feliz sem um homem. Sem meus filhos, eu seria uma casca vazia. Porque isso nasceu comigo, gente. Eu tenho um instinto materno tão grande, e quando eu fiz 25 anos, meu relógio biológico ficou igual louco, assim, sabe? Uma coisa fora do normal. Uma coisa surreal. Eu precisava ter filho, eu queria ter filho. E eu acredito que na maioria das mulheres o relógio biológico vai nascer. Todo o nosso corpo é feito para gestar. Todo o nosso corpo é feito para gerar uma vida. Então, chega uma altura do campeonato da vida que todas as nossas células femininas, nossos hormônios vão implorar para ter um filho. Algumas mulheres não vão ter isso, porque, de fato, nem todas as mulheres, gente, querem ser mãe. Nós temos que respeitar isso também. As pessoas têm a mania de apontar o dedo na vida do outro e querer ditar. É assim que se deve viver. Você vai ser feliz se você viver assim. A pessoa tá vivendo a vida que ela quer, porque ela tá feliz. Porque quando a gente não tá feliz em uma coisa, nós fazemos algo, nós mudamos. Ou nós mudamos, ou nós adoecemos. Essa é a verdade. Então, é difícil isso para a sociedade. Então, tem mulheres realmente que não desejam ser mãe e que sejam felizes assim. Assim também como tem muitos homens que não querem ser pais. E tá tudo certo. Tem mulher que não quer ter marido, tá tudo certo. Tem homem que não quer ter mulher, tá tudo certo. Agora, vamos respeitar, gente. Vamos respeitar quem quer ser dona de casa, quem quer se dedicar à família, aos filhos, ao esposo. Vamos respeitar quem quer ter família nos dias de hoje. É muita gente chamando os caras de... porque estão casados, de beta, é porque o cara tá casado ou fala que quer se casar. Cara, é muito ataque. Vocês estão realmente resolvidos solteiro? Por que então vocês só não vivem a solitude de vocês? Sabe? A mulher fala de casamento, as feministas atacam. Os homens falam de casamento, o Red Pill fala que é um trouxa, que é não sei o quê, que é perder de tempo, que é... Deixa as pessoas viverem a vida deles do jeito que quer, tá? Eu nasci pra ser mãe, sou muito feliz assim. Eu me realizo sendo mãe. Seria mãe solo sem problema nenhum. E poderiam me rotular que eu não tava, ó, nem aí. As mães solo que se sentem apedrejadas na sociedade por muitos homens idiotas e algumas mulheres idiotas, não ligue para isso, não. Se o seu filho, você sonhou com seu filho, você tem seu filho hoje, e se o seu casamento não deu certo, e se a pessoa era ruim que estava do seu lado, você tem mais mesmo é que largar. Sabe por quê? Porque você tem que pensar no seu filho. Não só em você, mas em seus filhos também. Porque como é que uma mulher vai viver um casamento que é ruim só para ter o nome de casada, para não ter o nome de mãe solo, para não levar o rótulo de mãe solo. Se o homem não presta, carregue o rótulo de mãe solo e que se dane a opinião dos outros, sabe por quê? Porque pior é se manter num casamento totalmente desestruturado, um inferno, e os filhos crescendo vendo isso. Aí sim. Aí isso vai fazer mal. Aí é não ser mãe de verdade. Isso é fazer mal para os próprios filhos. Então, você que é mãe, você tem essa responsabilidade de cuidar do seu lar, de amar do seu lar e também de romper com o homem que não sabe ser homem dentro de um casamento, que não sabe dar valor. Porque, como eu falo aqui, né, gente, tem homens bons e homens ruins, mulheres boas e mulheres ruins. E tudo que eu tô falando aqui também vale para os homens também, tá? Se você tá num casamento que não presta, largue e solta a pé, tá bom? Então, o vídeo é sobre isso, o vídeo é hoje, tá? Eu me considero uma mulher privilegiada, assim, porque eu posso ficar em casa cuidando dos meus filhos, sendo mãe em tempo integral. E não terceirizando os cuidados dos meus filhos para outras pessoas, para creche, não. Eles têm o meu colo, o colo de mãe, que é insubstituível. A psicologia já explica isso, tá, gente? Psicologia, psiquiatria, sabe? A diferença de adultos que vão se tornar as crianças que tiveram a mãe presente na sua infância e as que não tiveram. Eu sou muito inteligente. Quando eu digo que eu sou inteligente e eu sou a mãe de verdade. E louvado seja Deus que me dê esse privilégio para poder cuidar dos meus filhos, porque esse é privilégio de poucas nesse país. Porque muitas mães não têm esse privilégio
tem que ir para o mercado de trabalho, tem que trabalhar junto com o esposo para somar, para poder garantir o alimento e a dignidade para a sua família. Então, se eu tenho esse privilégio, eu não vou usá-lo? Eu vou e exerço com muita satisfação, muito gozo, muita felicidade. E o vídeo de hoje é sobre isso. Fiquem com Deus. Beijos de luz.